E o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, suspendeu o decreto da Assembleia Legislativa de Mato Grosso que proibia por 120 dias, suspendia os descontos em folha dos empréstimos consignados de servidores estaduais. E a decisão é atender uma ação direta de inconstitucionalidade da Confederação Nacional do Sistema Financeiro, que alegou ser inconstitucional a medida dos parlamentares aqui de Mato Grosso. Esse é o nosso assunto agora, aqui no Jornal do Meio-Dia, com o presidente do Sindicato dos Profissionais da Área Instrumental do Governo, Simpag, Antônio Wagner. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Sempre um prazer estar com você. Boa tarde, Camila. Boa tarde, bem-vindo. Obrigado pelo convite. Presidente, esse decreto da Assembleia aí era para proteger os servidores vítimas dessa gigantesca fraude dos consignados. Aí, a decisão do ministro é para proteger o interesse dos banqueiros? Correta análise ou não? Parece que é isso, né? Não só do ministro, mas todas as ações ou inações que a gente tem visto depois desse um ano de investigações ou de denúncias que nós fizemos, é basicamente para proteger o interesse de alguém, o interesse financeiro que não é o dos servidores, mas é de alguém que colocou dinheiro nessas consignatárias, colocou ali 50, 100 milhões para um prazo de 10 anos, isso virar ali R$1 bilhão. Alguém queria ter lucros exorbitantes em cima de fraudes e parece que tem gente, inclusive do governo, protegendo essas pessoas até o momento. A decisão do ministro é uma decisão... não vou dizer que não fosse talvez esperada, mas é uma decisão que prejudica muito a discussão como um todo, né? Mas a gente vai discutir no decorrer. Então, justamente o que se pergunta é essa decisão que agora suspende, aliás, né, tira qualquer efeito do decreto da Assembleia Legislativa de suspensão por 120 dias destes descontos que estão sob júdice, sob suspeita de fraude, inclusive, muito forte. Isso atrapalha, de certa forma, a conclusão do caso a favor, talvez, dos servidores, milhares, né, mais de 90 mil, se não me engano, contratos foram identificados, muitos sem assinatura. Qual que é a sua avaliação? Ou essa decisão do parâmetro constitucional, por enquanto, já que não temos ainda a comprovação da fraude, é equilibrada e, enfim, as investigações vão seguir? Camila, a gente precisa dividir um pouco as coisas. O decreto legislativo número 79, inclusive, a gente precisa parabenizar o deputado Wilson Santos, a deputada Janaína, que propuseram esse decreto, o Max, presidente da Assembleia Legislativa, que conduziu para aprovação e foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa. Esse decreto legislativo, ele cumpre a missão de controlar os atos do Poder Executivo. É bom lembrar que lá no dia 8 de maio, quando do início das nossas denúncias, né, logo depois do início das nossas denúncias, se editou o decreto 1441, assinado pelo governador do estado, pelo controlador-geral do estado, Paulo Farias, pelo secretário Basílio Bezerra e Fábio Garcia, também secretário da Casa Civil. Esse decreto 1441 previa uma auditoria preventiva em todas as consignações, 180 dias para a consignação dos ativos e 120 dias para a consignação dos aposentados e pensionistas que estão sendo muito lesados. A CEPLAG simplesmente ignorou o próprio decreto assinado pelo governador, prevaricou, não fez nenhum tipo de auditoria preventiva. Só explicando aqui para o telespectador da alta audiência de vocês. Como que se faz uma auditoria preventiva, Lúcio? Você fecha os olhos, pega 50 casos por cada consignatário, são mais de 25 que operam cartão benefício, mais de uma credenciada por mês em 2 anos, e 12 que operam cartão de crédito consignado. Você fecha o olho, pega 50 casos, olha, entregou um cartão físico ou virtual? Não. Entregou uma fatura? Não. Nas últimas 10, 12 consignações em folha, os valores são iguais? São. É fraude na modalidade, é simples. Aí você avança para outras modalidades de fraude. Você vai pedir o extrato bancário desse servidor dentro desses 50 que você escolheu. Se o valor de contrato for menor do que o valor depositado na conta, aí é uma fraude, uma segunda fraude, que é a fraude no valor. Enfim, são uma gama de irregularidades. Mas era simples a CEPLAG ter feito essa auditoria preventiva. E aí, se você encontrou 50 fraudes em 50 análises,
Aí você aprofunda esse trabalho de auditoria preventiva. Isso era para proteger os servidores. Por que que o secretário Basílio não fez? É isso que ele precisa explicar, ao invés de me processar. O secretário está me processando, Camila, porque eu disse que ele mora numa mansão no Florais ganhando 20 mil reais. Eu queria que explicasse a mágica da multiplicação, porque eu não tenho dinheiro, eu tenho o mesmo salário que ele, eu não tenho dinheiro para morar no Florais, mas ele mora. Paciência, se ele quer me processar por isso, é um direito dele. Presidente, o senhor falou aí que essa auditoria externa, o gestor, para ser transparente, tem que realizar fechando os olhos. Mas aí parece que aconteceu o contrário, né? Fecharam os olhos para a fraude. É isso? Fecharam os olhos para a fraude, que a única pessoa da força-tarefa, que depois do decreto 1441, se editou o decreto 1454, criou-se a força-tarefa, definiu-se quem que deveria fazer cada papel, o PROCON fazendo um papel, o Ministério Público, o CGE e a própria CEPLAG, cada um cumprindo um papel de auditoria ali. A CGE era para auditar os credenciamentos. Cadê as auditorias da CGE em um ano? A DECOM não encontrou crime em um ano, gente. Porque a gente apresentou pelo menos 300 processos da Cartos inseridos como Capital Consig, que é o mesmo crime que a Carla Zambelli cometeu, inserção de dado falso em sistema público. Então tem o crime, mas não tem o criminoso. Tem o crime, mas não tem quem praticou. Por que que a DECOM ainda não cumpriu o seu papel? Faço aqui o meu apelo ao delegado Rogério. Por que que a DECOM ainda não deu satisfação do seu trabalho de investigação? O Ministério Público também, Lúcio, do Núcleo de Patrimônio Público, nesse esquema gigantesco, não tem mão de servidor, não tem mão de secretário, ninguém tem responsabilidade sobre isso. Os termos de credenciamento passaram pela Procuradoria-Geral do Estado. Nós temos conhecimento, Lúcio, Camila e telespectadores, que credenciaram para operar crédito consignado correspondentes bancários, que não são nem instituições financeiras e nem tentaram sê-lo. Ou seja, nem deram entrada para ser uma instituição financeira junto ao Banco Central e foram credenciadas. E ninguém analisou esses termos de credenciamento. Só para concluir, a única pessoa que fez o trabalho correto foi a doutora Cristiane, secretária adjunta do PROCON, e foi demitida por fazer um bom trabalho. Isso é um absurdo. Bom trabalho é apontar a fraude. Apontar a fraude. Fez 3 relatórios extremamente pontuais, extremamente complexos e completos, com mais de 180 páginas, apontando mais de 22 irregularidades e fraudes, e acabou sendo demitida por fazer um bom trabalho. É inexplicável. Agora, presidente, se passou um ano já das primeiras denúncias, talvez, e diante desse cenário que o senhor nos traz, é preocupante. Parece que não há interesse por parte do governo e até dos órgãos a quem cabe a investigação de resolver esse caso, encontrar os culpados, enquanto isso os servidores, milhares, ficam à mercê disso, não é? Ainda sofrendo os descontos, muitos indevidos, muitos sem ter assinado. O que a gente pode extrair dessa situação? O senhor acredita que não teremos uma solução justa? Eu acredito que nós teremos uma solução justa. Depois do recesso, nós já estamos convocando uma Assembleia Geral para dentro da CEPLAG, ela vai ser realizada dentro da Secretaria de Gestão e Planejamento, com todos os nossos servidores que possuem empréstimos com todas essas consignatárias, e vou estender, inclusive, o convite para todas as outros servidores de outras carreiras que quiserem participar, porque a gente vai explicar para e passo. Eu acho que precisa começar a mobilizar os servidores para demonstrar que os servidores não vão aceitar continuarem sofrendo essa fraude. O decreto legislativo foi um bálsamo de esperança. Servidores, Lúcio, que falaram para a gente que pela primeira vez nos últimos 3 anos iam ter Natal, porque deixaram de descontar 5, 7 mil reais nos salários deles e descontos de cartão de crédito, cartão benefício, fraudados, porque nunca receberam cartão de crédito, cartão benefício, pagando 6, 7% de juros ao mês. E aí vem e cai o decreto. O que vai acontecer? Nós ainda temos uma seguinte situação. A ação civil pública movida pela doutora Valnice, a quem mando um abraço e os meus parabéns novamente pelo excelente trabalho na ação civil pública, que inclusive nós nos habilitamos nela, teve uma primeira audiência de conciliação essa semana com a Capital Consig e o seu grupo econômico, que não chegou em nenhum lugar, e que é mentira isso que saiu na mídia, que eles ofereceram 45% de desconto nos contratos. É mentira, isso não aconteceu, e isso está sendo ventilado para criar uma áurea de desinformação sobre essa situação, jogar os servidores contra os sindicatos que estão lutando para defender os servidores dessas fraudes. Mas esse decreto, ele não, mesmo que ele tenha sido julgado inconstitucional, ele não altera
há outra situação que é a suspensão da Capital Consiga e o grupo econômico que vai até o dia 20. Sim. Na ação civil pública da doutora Valnice, ela pede que essa suspensão se perpetue até se julgar a ação civil pública e chegar-se a um bom termo. Então nós estamos aguardando, inclusive, uma decisão do Dr. Bruno Oliveira, a quem a gente faz um apelo aqui ao vivo. Dr. Bruno, é muito importante que não voltem os descontos da Capital Consiga, da Clickbank, do Bem Cartões e da Carta Sociedade de Crédito, porque as fraudes são gritantes nesses contratos e é muito importante se manter essa justiça de suspensão para que até se julgue esse processo em definitivo. O senhor citou aí vários bancos digitais. E o escândalo do Banco Master? O Master teria recebido quase 40 milhões do governo do Estado. Os consignados podem ter sido usados pelo Banco Master para dizer que os títulos do banqueiro Daniel Vorcaro tinham lastro? Exatamente. Venderam crédito consignado na modalidade de cartão de crédito consignado, que na verdade entregaram crédito consignado, e esses papéis foram inflados quando eles são vendidos no mercado financeiro, nos fundos de investimentos de direito creditório, os FDICs. Serviu para isso, para fazer o que eles estavam fazendo com o BRB, né? Vendendo esses papéis sobrevalorizados para parecer que eles tinham solvência no mercado, né? Wagner, só resumindo aí, a fraude dos consignados pode ter ajudado a fabricar título podre? Exatamente, foi exatamente isso que aconteceu. E o que a gente suspeita, inclusive pela audiência que nós tivemos, e é muito engraçado, Camila, que na audiência os advogados da Capital Consiga e da Cartos, eles praticamente confessam os crimes. Eu assisti a audiência junto com o Dr. Pedro Taques, a quem mandou um abraço, e eles confessam os crimes, porque o doutor fez uma solicitação, falou, não, peraí, vocês não estão fazendo um acordo, vocês não estão propondo um acordo aqui, o acordo é o seguinte... Então, o dono da Cartos também apareceu na investigação do Master. Foi preso junto com o Daniel Vorcaro do Master, dono da Cartos, Sociedade de Crédito, que... Mas já está solto. Que já está solto, que operou de 2022 a 2024 em Mato Grosso sem sequer ter credenciamento, cujas operações eram lançadas no sistema de consignação, que é um sistema público, em nome da Capital Consiga. Isso é um crime. Não é possível que há um crime sem quem o tenha cometido. Então, eles fizeram isso. E aí, o que parece é que eles pegaram esses títulos, essas CCBs, venderam no mercado vamos dizer, um título que por R$100, mas que, na verdade, tirando todas as fraudes ali, ele é um título de R$30. Um empréstimo você pegou de consignado, que seria 10 mil, para você pagar 30, e olha lá, já 3 vezes mais, né? Os juros corretos aí não dá nem isso, mas estavam sendo vendidos por R$100 no mercado financeiro. Estou simplificando. E aí você tem milhares desses papéis sendo vendidos no mercado financeiro. Então, se eles caírem, quem comprou no mercado financeiro pode ser afetado. O que eu suspeito, Lúcio, e aqui é uma suspeita que inclusive pode ajudar a orientar a Polícia Civil e a Polícia Federal, é que esses títulos foram comprados, esses FDICs, tem gente muito importante em Mato Grosso que são cotistas desses FDICs e estavam aí esperando receber ao longo de 10 anos bilhões de reais roubados do bolso dos servidores, e é o que a gente não vai permitir, mesmo sofrendo essa campanha difamatória, essa campanha de dezenas de processos que eu estou começando a sofrer, a gente vai até o fim. Os bacanas, como diz Jaime Campos, é isso? Os figurões? Os figurões, né? Eu suspeito até que tenha dinheiro da Oi, que foi para algum desses fundos para voltar para operar crédito consignado aí. Eu estou com essa suspeita, viu, Lúcio? Como diria o pessoal aí que gosta de humor. Oi? Oi. Obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço. E parabéns pela coragem do senhor e que esse caso seja solucionado e traga justiça quanto antes, né? Obrigada mais uma vez, uma boa tarde.